Dorival Santana, nosso obrigado, boa noite, gostoso ter você aqui conosco na bancada. Prazer. Nosso assunto é a Ucrânia, evidentemente, é uma situação das mais complicadas, a ofensiva russa recente, depois da ofensiva ucraniana do final do ano passado e do começo desse, não ter chegado aos objetivos que se propunha, vive uma crise política grave. O presidente Zelensky aparentemente prepara a substituição de quem foi até aqui e vem sendo tratado como herói nacional, o seu principal comandante militar, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Isso foi lá em fevereiro do ano passado, o general Valery Zaluzhny. Seria uma mudança bastante traumática no momento em que a situação militar não parece das mais favoráveis aos ucranianos, em especial essa situação militar nessas regiões de Kharkiv e Lugansk. Confira, a reportagem é do jornalista Fred Pleitgen, da CNN Internacional. Guerra total num terreno implacável. Batalhas na floresta no leste da Ucrânia significam enfrentar um ataque russo quase constante. O exército de Vladimir Putin segue tentando quebrar as defesas ucranianas. Dmytro é um dos que o seguram. A situação é muito ativa e muito tensa, diz ele, porque o inimigo tem muito mais equipamento e mão de obra. Basicamente, todos os dias eles tentam invadir as posições. Um soldado russo morto e um tanque destruído mostram quão perto os russos chegaram. É uma luta pela sobrevivência e contra as intempéries. A trincheira, fria, úmida e encharcada. O único calor vem das velas. Os soldados se escondem, reunindo forças para enfrentar o poder de fogo esmagador da Rússia. Eles disparam fogo direto, os aviões estão voando. Basicamente, eles têm tudo, diz ele. Mas provavelmente os piores são os tanques. Quando eles disparam, você nem ouve. Você ouve um avião quando ele se aproxima. Com um tanque, você está nas mãos de Deus. Fogo de artilharia. Outra ameaça constante aqui, como descobrimos quando ficamos sob fogo tentando chegar à área. And this is unfortunately something that, when we work here in the east of the country, happens all too often. We were getting ready to film here, and then all of a sudden we heard what appeared to be outgoing artillery, but then a shell came in. 100 meters, gotcha. We're now trying to make our way out of here as safe as possible. That means we have to keep distance between our cars, but we also, of course, have to keep moving the entire time to make sure that we can get out of here, hopefully safely. Acreditamos que um drone russo nos avistou e direcionou sua artilharia. Mas dois podem jogar esse jogo. Nazaire é um piloto de drone ucraniano. Ele guia as armas de artilharia de Kiev, alvo da infantaria russa, mas também formações de assalto blindadas, incluindo os principais tanques de batalha. Ele diz que a falta de munição significa que tem que ser extremamente preciso. Não é nenhum segredo que estamos desesperados por projéteis de artilharia, diz ele. Tentamos trabalhar de forma mais eficiente e precisa possível para atingir o poder de fogo do inimigo, tentando revidar da forma que podem num dos campos de batalha mais difíceis desta guerra. Dorival, há dois eixos claros aí para a gente tratar na nossa conversa. O eixo do que está acontecendo no campo de batalha e o eixo do ponto de vista do que está acontecendo na política dentro da Ucrânia. Eu vou começar pelo campo de batalha justamente para ligar com as imagens que eu acho que estão muito vivas ainda na cabeça de quem está nos acompanhando. Está claro ali pela reportagem do Fritz Pleitgen que os ucranianos estão no limite da capacidade de munição, continuam numa situação de inferioridade aérea muito perigosa na situação em que eles vivem. Agora, se a gente considera quem até agora permitiu que eles combatessem e conseguissem os resultados que apresentam até aqui, foi basicamente o esforço financeiro europeu, que coletivamente colocou mais dinheiro na guerra da Ucrânia do que os Estados Unidos, mas são os Estados Unidos que têm a capacidade de produção do tipo de material que a Ucrânia precisa, basicamente munição, e isso está acabando. Os Estados Unidos estão fazendo agora uma triangulação com a Grécia, inclusive, para contornar o bloqueio do Congresso, né, da Câmara dos Deputados, fornecendo armamento para a Grécia,
para, inclusive F-35, caças sofisticados, para a Grécia fornecer munição e artilharia para a Ucrânia, né? A União Europeia vai tentar amanhã aprovar um pacote de 50 bilhões de dólares e a Hungria está tentando bloquear e a coisa pode ficar bastante feia para a Hungria, porque a União Europeia está decidida, inclusive, a mudar as regras, se for necessário, para... Pela primeira vez, eles não estão topando a chantagem do Viktor Orbán. Para aprovar por maioria. Bom, o que está acontecendo é que a Rússia está conseguindo segurar as posições, muito pouco avançando, mas segurando basicamente as posições, enquanto a Ucrânia ataca de forma assimétrica bem dentro do território russo, né, com drones, inclusive São Petersburgo, além de Moscou, né, e na Crimeia. Estão tentando realmente criar fatos políticos dentro da Rússia que, de alguma forma, mudem o preço, né, eleve o custo político dessa campanha do Putin contra a Ucrânia. Há, inclusive, uma declaração que chamou muita atenção por parte do diretor da CIA, William Burns. Ele assume que a situação militar atual, na visão da CIA, a CIA parece que errou várias previsões, sobretudo em relação à União Soviética, mas vamos assumir que eles estejam bem informados agora. William Burns assume que a situação militar significa um enfraquecimento do Putin. E por isso, a CIA estaria conseguindo recrutar mais espiões dentro da Rússia, o que ela está fazendo por quem segue aplicativos de mensagens como o WhatsApp e o Telegram. Eu fiquei um pouco surpreso da CIA oferecer, recrutar os espiões pelo WhatsApp e pelo Telegram, mas é o que ele disse. E num contexto em que a Ucrânia reduziu de meados do ano passado para agora o uso de 8 mil unidades de munição para 2 mil. Eles estão racionando munição, na verdade. Então, realmente, tudo depende agora de os Estados Unidos e a União Europeia retomarem a produção em massa de munição para repor os seus estoques e, com isso, poderem fornecer para a Ucrânia. Os ucranianos estão tentando segurar até a primavera, ou seja, até meados desse semestre, quando eles acreditam que a própria Rússia vai perder o próprio fôlego também nessa ofensiva russa, ou nesse impasse que há entre os dois, e aí daria tempo para a Ucrânia receber munição e fazer uma contraofensiva. Você já mencionou em várias ocasiões agora na nossa conversa os aspectos políticos, todos aqueles que se referem à União Europeia, como aqueles que se referem ao Congresso americano. Agora vamos para a questão ucraniana. O general Valery Zaluzhny é considerado um herói nacional. A capacidade de resistência que a Ucrânia demonstrou perante um adversário militarmente considerado muito superior foi talvez um dos grandes acontecimentos militares dos últimos 30, 40 anos. Agora, foi o próprio Valery Zaluzhny que assinou um artigo que teve grande repercussão no final do ano passado, dizendo o seguinte: esta guerra entrou numa situação de estagnação. Isso causou a fúria do Zelensky. Artigo na Economist, né, acompanhado de uma entrevista. Exato, em que ele diz a guerra chegou, a expressão que ele usa em inglês, é o stalemate, que é uma paralisia. E isto politicamente será um motivo para Zelensky demitir o Zaluzhny? Ele tem sido um pouco criticado no Ocidente porque os americanos disseram que ele deveria concentrar tropas para tentar aumentar a capacidade de resistência. E ele não quis para poupar as suas tropas. Ele achou que ao concentrar aumentaria as baixas. E ele é venerado nas Forças Armadas ucranianas, né? O que o Zelensky estava cogitando, aparentemente, é de substituí-lo ou pelo Kirilo Bodanov, que é o chefe da inteligência militar. O Kirilo Bodanov é o responsável por esses ataques de drones. Um cara novo mesmo. 38 anos, general de 38 anos. E ele vem das Forças Especiais, o que é bastante adequado para uma chefia de inteligência, mas não para um cargo de chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que é o que o Zaluzhny tem hoje, né? E ele tem essas táticas assimétricas
de atacar dentro do território russo. E o outro candidato seria o Alexander Syrskyi, que é o comandante do Exército, tem 58 anos. Ele é um pouco detestado pelas tropas, porque ele tem essa visão soviética de segurar o fronte a qualquer custo, leia-se Bakhmut. Quer dizer, as tropas consideram que ele segurou Bakhmut demais, que ele teria que ter... Sem nenhum ganho estratégico, e é uma grande discussão entre eles já também. Exato, quer dizer, a gente sempre falou, não é uma cidade estratégica, uma questão política ali, e milhares e milhares de ucranianos morreram ali. Então, as tropas não gostam do comandante do exército. Portanto, você tem um comandante do exército que tem experiência de comando de tropa, mas a tropa não gosta dele. Você tem um chefe da inteligência que usa outras táticas, talvez trouxesse sangue novo para a visão, para as táticas, mas que não tem experiência de tropa. O que o Zelensky está argumentando é que a guerra chegou no impasse. Ele não fala isso publicamente, mas aparentemente foi isso que ele disse aos Zaluzhny na segunda-feira à noite. A guerra chegou ao impasse, não estamos recebendo mais ajuda do Ocidente, precisamos de sangue novo, de uma visão nova para tentar atrair ajuda. É muito interessante o ponto que você menciona sobre qual é o tipo de... Aí é mais estratégia mesmo, não seria o tipo de conduta tática no campo de batalha que se fez... que acabou levando a críticas aos alunos. Uma das que os ocidentais fizeram, particularmente os americanos, foi a incapacidade dele de concentrar a tropa mecanizada. Isso. Havia uma expectativa de que a superioridade do material ocidental, particularmente os veículos Bradley, os tanques Leopard alemães e talvez, quando vierem os tanques pesados americanos, dariam essa força para romper a defesa russa em algum ponto, coisa que os ucranianos não conseguiram. Não conseguiram, O Zaluzhny, ele contrapõe a isso que ele precisa de mais tropas. Então, nessa discussão de segunda-feira à noite, segundo fontes, ele disse que precisava de 500 mil homens, de uma nova mobilização. E para se contrapor a uma nova mobilização russa de 400 mil soldados. A Rússia está num momento frágil nesse momento, porque ela está com recrutas inexperientes no campo de batalha. Então, seria um momento interessante para a Ucrânia entrar com homens bem treinados e tal. E o Zelensky recusou isso, disse que não tem como mobilizar. O custo político de convocar 500 mil é enorme. Custo político e custo econômico também. O Zelensky disse que não tem fardas, não tem equipamento, não tem material de comunicação, não tem dinheiro para pagar esses recrutas, esses 500 mil recrutas. Então, e quem está lá no front diz o seguinte, não, nós precisamos desses 500 mil soldados. Aqui a coisa está ficando muito fina, muito escassa. As linhas de Estão esgarçadas. Estão esgarçadas, exato. Então, é um debate terrível para se ter neste momento. Dorival, muito obrigado pela participação. É sempre um enorme prazer estar contigo aqui na nossa bancada. Prazer é meu. Boa noite. Boa noite.